A notícia sobre Rafael Veiga caiu como uma bomba nos bastidores no Vasco. Condições para a venda da SAF. Foi divulgado. Marinax não ajuda o Vasco. Eu vou trazer para vocês também essa informação e um retorno muito importante no CT Moacir Barbosa. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse momento. Olha só, terça-feira de manhã, para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. E é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral de sempre, o seu joinha, o seu like é muito importante para o nosso trabalho. Avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco é positivo, traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo e o Vasco sobe nos top trends. Veja só, quer ajudar o Vasco midiaticamente? Deixe seu like. Vamos ver se realmente você tá afim de ajudar o Vasco e também trazer mais vascaínos aqui pro canal. Faz o teste hoje que vocês vão ver como que é benéfico. Liberado a sua inscrição também aqui embaixo no botãozinho inscrito. Inscreva-se. Se você realmente é vascaíno, se inscreva no canal. Se você for flamenguista, não precisa se inscrever, não precisa nem estar aqui no vídeo. Aqui é exclusivo para torcedores do Vasco. Beleza? Muito obrigado pela sua inscrição. Muito obrigado pelo seu like. Vamos ao que interessa. As informações importantes do Gigante da Colina nessa terça-feira importantíssima. A gente vai falar bastante sobre venda da SAF, mas antes quero falar sobre mercado da bola. Informação sobre Rafael Veiga explodiu na torcida do Vasco. Exatamente porque o empresário, né, os agentes do Rafael Veiga, junto com seu empresário, negaram qualquer contato do Vasco pelo jogador. Rafael Veiga não vem para o Vasco, não existe contato, o Vasco não foi atrás e o jogador permanece no América do México, tem contrato até o final do ano e pertence ao Palmeiras, né? Então, um banho de água fria aí para quem queria o Rafael Veiga no Vasco, não vem para o Cruz Maltino, nem sequer o Vasco foi atrás dele, né? E também Jair Cunha, o zagueiro, né, que era do Botafogo, foi para o Nottingham Forest lá da Inglaterra, né? A gente sabe que o Nottingham Forest é clube de Evangelos Marinax, é o grego, né? O tão famoso grego aí. Não vai facilitar para o Vasco esse empréstimo, né? Vai dificultar. E se o Vasco quiser realmente contar com o Jair, terá que desembolsar cerca de 15 milhões de euros, meu amigo. Impossível. Não temos essa condição, até o próprio Admar Lopes falou sobre movimentos financeiros, né, acima de um valor determinado, usou até o PEC como exemplo, né? O Vasco não consegue contratar jogadores no nível do PEC de forma financeira, falando de forma financeira, e obviamente o Jair ultrapassa, né, o valor do PEC, né, até mais caro. Então, o Admar Lopes deu um banho de água fria na torcida do Vasco acerca de grana, né? Todo mundo achando que a liminar ia cair e a gente ia viver momentos bons. Parece que os momentos bons não virão agora. O Vasco vai ter que se virar com a venda da SAF e eu torço muito para que aconteça o quanto antes, porque ninguém aguenta mais uma janela de transferências de novo, né? Falando de pouco dinheiro, falando de dificuldade, de empréstimo, enfim. Cara, é bem complicado para a gente, né? A gente não aguenta mais isso. Então vamos torcer para que essa venda da SAF aconteça o quanto antes, para que a gente consiga, né, concluir essa venda. Mas já já eu falo sobre a venda da SAF, porque tem condições para isso, e eu vou trazer para vocês todas elas. Mas eu quero falar também sobre uma presença hoje no CT Moacir Barbosa, né, pela manhã, Andrés Gomes. É isso mesmo, o colombiano volta a treinar hoje com o elenco, para ficar à disposição do Vasco para o jogo de quinta-feira contra o Vitória, lá no Barradão, um jogo importante, jogo que provavelmente vai marcar a estreia do Pedro Emanuel, treinador que foi apresentado ontem, né? Que loucura, né? O treinador foi apresentado ontem, depois de amanhã já vai estar à frente do Vasco. O Vasco perdeu um período muito grande, né, de pré-temporada sem o treinador nessa definição, nessa enrolação, enfim. O Vasco vai pagar um pouco sobre isso, porque o Pedro Emanuel ontem, né, na coletiva onde eu estava presente no CT Moacir Barbosa, ele fala que não conhece ainda o elenco do Vasco, né? São sensos de urgência que não existem no Vasco, isso irrita um pouco a torcida, irrita um pouco a gente que cobre, né, que torce para que tudo dê certo e acaba sobrando, né, algumas coisas aí para a gente analisar. Mas
Andrés Gomes está de volta, eu acho que é um ponto forte para o Vasco, não dá para dispensar a presença do Andrés Gomes, porque é um jogador diferente e o Vasco precisa muito dele com esse elenco, né? Que é o mesmo, vai entrar o mesmo elenco, um time provavelmente repetido do que terminou aí o primeiro semestre, né? Vamos para aí 2 meses, a Copa do Mundo vai acabar e o Vasco ainda com o mesmo time. É bem preocupante, né? Essa movimentação que o Vasco vem fazendo, frágil, né? No mercado da bola. Vamos aguardar, porque a liminar caiu e ainda não temos ainda a confirmação da venda da SAF, nada do tipo, está me preocupando. Isso está me preocupando, estou recebendo algumas informações, isso está me preocupando de forma gigante, principalmente após, né, o comunicado oficial que o Vasco deu ontem nas redes sociais, né, no site oficial do Clube Associativo. Eu estou ficando preocupado, eu estou pedindo para avançarem logo, vai logo, pelo amor de Deus, faz o que tem que fazer, faz até o que não consegue fazer para finalizar essa venda. Eu não estou suportando mais e as informações que estão chegando até a mim não são boas, cara. Então avança logo, vai logo, pelo amor de Deus. Enfim, vamos aguardar, né, os próximos passos. Olha só, falando um pouco sobre o mercado da bola, né, o Vasco segue negociação com o Nelson De Ossa. O De Ossa pode ser aí anunciado como reforço a qualquer momento. A ideia do Vasco é apresentar garantias financeiras para o Real Betis para completar essa negociação. Vamos lá falar um pouco sobre venda da SAF, que é um ponto que a gente precisa discutir, é um ponto que a gente precisa saber e um ponto que a gente precisa avançar para ontem. É para ontem, não é para amanhã não, hein? É para ontem, segunda-feira, que já era para ter sido anunciado, pelo menos reunião no conselho, pô, assinatura do MOU, reunião do conselho para votação. Cara, avança nisso daí. Avança nas questões envolvendo, né, o clube associativo. Não deixa para depois não, pelo amor de Deus, cara. E, enfim, quais são as condições para completar, né, para completar a venda da SAF? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o professor José Humberto, que é especialista no caso, né, direito empresarial. Vou deixar na descrição, né, o canal do professor José Humberto para você ir lá se inscrever. E, claro, não se esqueça de deixar o joinha para dar aquele apoio aí ao canal. E corre lá no professor José Humberto, que ele vem trazendo muita coisa legal. Com vocês, professor José Humberto, na descrição ali está o canal para vocês fazerem aí, né, a sua inscrição. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Vamos lá, pessoal, sabemos que a liminar ela foi derrubada parcialmente. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é que essa decisão ela é de segunda instância, foi pelo desembargador César Cury, e nessa decisão da segunda instância, que é um juízo superior àquela primeira instância que deu a liminar, enfim, essa decisão tem que ser cumprida, tanto que o Pedrinho já retomou o controle, né, já voltou ao conselho de administração com os demais membros e está aí na condução da gestão do Vasco, mas eu quero deixar um alerta aqui para vocês. Essa decisão de segunda instância, ela ainda será julgada no mérito. Veja, é somente uma manifestação temporária, significa que a decisão será tomada nos próximos meses, e terá análise também de mais 2 desembargadores. Como assim, Alberto? Isso mesmo. Esse julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro será feito por 3 desembargadores, que são juízes, né? 3. É uma instância revisora. Se esse relator mantiver essa posição e for acompanhado pelos demais, ou por mais um, prevalecerá a decisão dele. Mas ela poderá ser revista, ter um julgamento de 2-1. O que eu quero que vocês entendam é que a decisão pode permanecer ou ser modificada, mas nós só saberemos disso à frente, quando esse agravo, que é o nome do recurso, for julgado. Creio que até lá, até o julgamento do recurso, nós já teremos a assinatura desse memorando de entendimento se o Vasco será vendido. É a torcida para que o Marcos Lamarque assuma aí a compra do Vasco. Tá certo, Zé Roberto? Dessa decisão liminar do desembargador, eu sei que o recurso vai ser julgado daqui a alguns meses, mas cabe alguma medida de urgência, um recurso de urgência? Também cabe. Justiça é assim, né, pessoal? Tem recurso para tudo. Vocês aí devem acompanhar notícias do judiciário aí que saem na mídia. Nesse caso, dessa decisão do desembargador, que reformou parcialmente, dando ou retomando o controle para o Pedrinho no Vasco, cabe um novo recursinho, vamos dizer assim, um agravo. Chama agravo também, agravo interno. Coisa da justiça aqui, tá certo? Para o próprio desembargador. Qual que é a diferença, José Alberto? Para isso, né, esse agravo interno, para essa decisão que o desembargador deu retomando o Pedrinho. Porque a decisão dele, que suspendeu parcialmente a liminar e deu controle novamente ao Pedrinho, é uma decisão unicamente dele. A gente chama de monocrática. Ele não ouviu os outros 2 colegas desembargadores. Por isso, se a 777 ou o próprio Ministério Público, lá do processo, decidir por recorrer dessa liminar recursal, poderá fazer através desse agravo interno. Isso significa que, com esse recurso,
a decisão dele, essa decisão de suspensão parcial, será julgada por os outros 2 desembargadores. Não será o mérito do recurso que vai ser julgado daqui a alguns meses, mas será a reapreciação da decisão desse desembargador que concedeu um efeito suspensivo parcial, que disse, olha, o Pedrinho pode voltar. Em termos gerais, a 777 ainda pode recorrer dessa decisão, e tanto o 777 quanto o Vasco terão que aguardar futuramente o julgamento desse recurso pelo Tribunal de Justiça do Rio. Difícil, né, pessoal? Como é que é a justiça? Vida de advogado não é fácil, mas é uma batalha legal, boa, vamos colocar assim, juridicamente falando, né, em termos jurídicos, é muito interessante. Vocês que aí não são do societário, têm muitas dúvidas, muitos não entendem, não compreendem, mas essa é a realidade. Esse é um cenário lá no Tribunal de Justiça, na primeira instância, dessa guerra de liminares. Mas o que está em vigor é essa liminar que está, quer dizer, essa suspensão parcial da liminar que deu e retomou o controle do Pedrinho para a gestão do Vasco. A dúvida é a seguinte, tudo bem, o Pedrinho voltou e o Marcos Lamáquia, ele tinha criado uma condição, não sei se vocês lembram disso, ele tinha criado essa condição de venda do Vasco. Vocês lembram que ele colocou uma carta, assinou, juntou no processo de primeira instância, o Vasco juntou, falando, olha a carta do Marcos Lamáquia aí. Ele deixou claro lá nessa carta, antes mesmo dessa decisão, falou, olha, para que eu prossiga, Marcos Lamáquia, com a compra do Vasco, tem 2 condições aqui. A primeira é o encerramento dessa intervenção, de ter um interventor aí, e o restabelecimento da estrutura anterior da governança da SAF, com a reintegração dos conselheiros afastados. Isso aconteceu, o Pedrinho e os demais conselheiros estão de volta. Beleza, aqui está resolvido. Segundo ponto, o saneamento de eventuais irregularidades apontadas pelas autoridades competentes. Que irregularidades são essas? De formalizar os atos, né? Nós já colocamos aqui que não foi apontada nenhuma fraude, nenhum desvio de recurso, nada grave contra o Vasco na gestão do Pedrinho, mas irregularidades das formalidades de governança, né? Documentos que precisavam ser assinados, formalizados, atas de reunião, parte contábil, diretor financeiro, esse tipo de coisa, tá? Mas ele estabeleceu também essa condição. Da justiça, olha só, do Marcos Lamáquia nós já temos essa superação, tá tudo aí sendo feito e seguindo. Agora, o desembargador, quando suspendeu parcialmente a liminar, no que toca a parte de venda da 777, vamos lembrar que tem venda do Vasco, venda do Vasco, autorização da 777, não é somente uma condição. Ele deixou claro o seguinte, vamos entender aqui quais são essas condições. Ele falou, olha, os atos mais sensíveis de venda, de disposição patrimonial, nessa reorganização societária, já se submetem a filtros institucionais relevantes. Está dizendo, vai ter que passar por essa turma aqui. Quem? Órgãos internos do próprio Vasco, associativo, da SAF também, do administrador judicial, do juízo da recuperação judicial e, em determinados casos, ao juízo arbitral. Colocou aqui 5 locais, 5 órgãos que essa venda terá que passar. Ah, Roberto, mas isso impede a assinatura do memorando? Não, o memorando ele pode ser assinado, tudo legal. Que é o que nós estamos aguardando aí para os próximos dias. E com essa assinatura do memorando, ser levado para o passo a passo, vamos colocar assim, para que essa venda aconteça. Explica melhor esse passo a passo, João Humberto. Tem que cumprir um rito, vamos colocar assim. Olha, assinou o memorando, poxa, boa notícia, tem que celebrar, comemorar, Vasco está vendido? Ainda não. Tem que passar por etapas, tem que seguir esses ritos que estão previstos no Estatuto do Clube. Então vamos lá. Primeiro, passar no Conselho de Beneméritos. Vocês sabem que os beneméritos fizeram uma manifestação recente a favor dessa venda, né? Então tem que passar pelo Conselho de Beneméritos, primeiro. Depois tem que ser apreciada pelo Conselho Deliberativo. Olha só, segundo ó. Depois, veja só, submetida à Assembleia Geral dos Associados. Terceiro passo. Já são 3 etapas aqui. Né? Porque eles é que vão ser responsáveis pela aprovação final dessa operação. Depois disso, olha só, tem que passar também pela aprovação da Justiça, porque esse caso está na Justiça, está na arbitragem, está na recuperação judicial. Tem que passar na Justiça por conta especialmente da recuperação judicial. Aí vai ter que ouvir o Ministério Público com um parecer favorável, a administradora judicial, os credores na recuperação judicial, tá? Mas e se eles discordarem? Quem decide é a juíza do processo. Mas que eles têm voz e têm, né, influência, sim, de argumentos e posições, isso sem dúvida alguma. Mas vocês entenderam o rito que tem que acontecer? O melhor de todos seria já assinar esse memorando de entendimentos para que esses ritos comecem a ser cumpridos aí, estabeleça um prazo para isso e conseguir as aprovações. Nós estamos acompanhando aqui.